das fazendas que a gente acompanha, 2 lotes da mesma categoria tiveram manejos diferentes, sendo um deles com uma IATF mais o repasse de touro, fechando em torno de 78%, já o outro com uma IATF mais a ressincronização e o repasse de touro, fechando com 92%. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrifato Cast. Começando o ano, né? Tiramos aí um recolhimento, um período de descanso, não queríamos assoberbar ninguém. Esperamos que vocês tenham curtido muito essas férias com a família, esse período aí sem essa interferência, né? Sem pensar muito em mercado. É importante dar essa recarregada e aproveitar esse momento. O nosso mercado ele acaba dando uma desacelerada nesse período. Então, que bom que a gente conseguiu aí aproveitar e contribuir para que vocês tenham aproveitado também. Feliz ano novo! 2025 muito próspero a todos, de muita saúde, bons desafios, tá bom? E estamos retornando aí ao mercado com alguns destaques importantes. 2024 fechou como recorde de exportações na história, né? Uma demanda interna muito forte. A gente teve recorde de produção também, abates bastante fortalecidos. Acho que tem muita coisa interessante para falar. Mas para dar o start, eu queria primeiro fazer um convite importante para vocês. No dia 21 agora de janeiro, às 19 horas, a gente vai fazer uma masterclass de projeções, né, perspectivas de grãos e boi para 2025. Então é importante, a gente sempre começa o ano com essa virada de chave aí, para tentar colocar vocês na mesma página que a gente e dar diretrizes aí para facilitar o planejamento de vocês. Claro que a gente quer acertar o máximo possível, mas o mais importante não é acertar, é ter um direcionamento, saber o que fazer. E essa é a nossa missão aqui, tá bom? E a gente queria também convidar vocês a conhecerem nossos produtos. Estamos com novidades dentro da nossa plataforma de análises. Então, tem uma assinatura gratuita, convido vocês a conhecerem, terem um gostinho ali de alguns dos relatórios dos materiais que a gente publica, e tem a versão full aí também, que é por assinatura, contribuindo para que a gente consiga continuar fazendo nosso trabalho. Afinal de contas, olha, vou falar que o mais difícil, o mais importante da pecuária é entender o mercado, né? O resto, acho que tem respostas mais fáceis, mas é a parte mais importante, porque a gente comercializa commodity, né? Commodity é produto com baixo valor agregado. E tendo baixo valor agregado, é muito importante eficiência na hora de comercializar, dá grandes vantagens competitivas aí. Então, para ter eficiência na hora de comercializar, é importante conhecer e estar a par do mercado, e é para isso que a gente está aqui, ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá para o ano, essa virada de ano, estamos começando aqui 2025 com um mercado que deu início com falta de carne. Então, nos primeiros dias do ano, dia 2 de janeiro, a notícia era de que estava faltando carne no varejo, tá? O pessoal estava atrás aí de reposições, não tinha, mas agora a gente já está virando o contrário. Em poucos dias, menos de 15 dias, né? Em 10, 11 dias, nós estamos vendo um mercado mais abundante, e eu vou explicar um pouquinho dessa dualidade de movimentos. Para a gente dar o start, depois eu chamo os nossos outros consultores e analistas aqui. Essa virada de ano, ela sempre leva o pecuarista a sair do mercado, né? Como falei, a gente tem uma época aí de feriados um pouco mais tranquila, diferente de quem faz ceia de Natal, né? De quem trabalha em outros setores. Então, o nosso mercado ele é bem tranquilo. Por quê? Em primeiro lugar, porque todo mundo sai de férias, né? Um período em que normalmente o setor agropecuário é um setor muito família, todo mundo sai de férias com os filhos, com a família, comercializa menos. Em segundo lugar, tem um ponto muito importante, que é evitar vender gado no fim do ano, para evitar fazer aquilo aparecer no imposto de renda. Aquilo é jogado para o ano seguinte, né, subsequente. Então todo mundo para de comercializar nesse período, tanto por férias quanto por esse motivo, essa questão fiscal. E aí a gente fica desabastecido, né? O mercado acaba encurtando as escalas, a gente vê as escalas ficarem mais curtas. Na volta à operação, muita gente ainda está de fora, muita gente ainda está curtindo férias, sem pressa, até porque agora já está chovendo há um bom tempo, tem suporte de pasto para a gente conseguir fazer esse movimento, né? Os pecuaristas poderem prover esse movimento aí. E o que a gente vê é um retorno às atividades e às vendas um pouco mais gradual. Da mesma forma, depois que passou o feriado, que seria agora, a gente já voltou a operar, nem todo mundo está no mercado, mas já voltou a operar, o que a gente sente é uma ressaca, porque no começo do ano tem IPVA, matrícula dos filhos,
compra de material, tá certo? Renovação de contratos com ajuste, né? Então tudo isso acaba pesando no orçamento, tá certo? E o consumo ele não é tão bom porque normalmente está todo mundo viajando, não está naquela dinâmica do dia a dia. Então agora a gente sentiu rapidamente um retorno, né? Uma recuperação rápida dessas escalas que ainda não estão voando a toda velocidade, né? A velocidade de cruzeiro, mas certamente a gente sente também a falta daquela demanda que estava muito aquecida no final do ano e que acaba se acalmando nesse início de ano também. Então, nós já tivemos um movimento contrário, né? Antes da chegada da segunda quinzena do mês, a gente já sentiu o varejo um pouco menos demandado, um pouco mais sobrante, se é que existe essa palavra, isso é um neologismo, né? Sobrando um pouco mais de carne, mas naquela viradinha ali, a gente sentiu de fato a falta dos animais. Então, começamos o ano nessa dualidade. O que a gente imagina daqui até o fim do mês? Um mercado consumidor arrastado, mas um pecuarista que ainda não voltou 100% a vender, né? Então isso vai tornar o mercado aí um pouco mais equilibrado. Depois eu quero falar desse feeling, né? Desse sentimento que eu tenho e como ele está sendo refletido na bolsa. Acho que a Laura pode fazer essa incursão. Mas agora, como a gente está começando o ano, vamos fazer um fechamento de 2024. Eu dei várias dicas aqui, falei de abate, falei de exportações, falei de consumo doméstico. E eu queria trazer o Iago para comentar esse assunto, porque um recorde histórico de exportações, né, não é de se deixar de fora do debate. Sim. Fala, Iago. Fala, Lídia. Bom dia para todo mundo que nos acompanha, boa tarde para todo mundo que vai ouvir isso aqui mais tarde, e boa noite para quem vai ouvir à noite também. Feliz 2025 para todo mundo, muita coisa boa para a gente nesse ano. Bem, Amém. eu acho que assim, Lídia, acho que não só de exportação, tá? A gente pode falar de tudo. Esse ano, assim, fica como um ano, 2024 fica um ano, que particularmente eu acredito que seja um ano em que a gente muda a história da pecuária brasileira, tá? E eu falo pelo seguinte, porque a gente não só bate recorde de exportação, e bate recorde antecipadamente. A gente cresceu nossa exportação em relação a 2023 em 27%. E se a gente pegar nos últimos 20 anos, não houve, assim, houve um crescimento específico maior do que 27%, que foi 2022. Porém, 2022 de crescimento anual só foi assim por conta da encefalopatia espongiforme bovina de setembro 21. Ou seja, além de batermos o recorde, a gente teve uma expansão na exportação de carne bovina em porcentagem que a gente não visualizava nos últimos 20 anos, a gente não visualizou nada nesse nível. Se a gente volta lá em 2004, aí sim a gente teve um crescimento de 49%, mas com exceção de 2022, que foi um ano atípico, né, por conta do bloqueio chinês, ali em setembro 21, 2024, assim, um ano que a gente bate recorde de exportação e de maneira muito intensa. Então, a gente já tinha terminado o mês de outubro de 2024, sabendo que a gente já superaria o recorde. A grande questão era em quantos por cento a gente ia superar esse recorde. A gente fecha com, olhando só para carne in natura, 2,5 milhões, né, 2,55 milhões de toneladas enviadas para fora do país, 27% a mais que no ano passado. E, na minha visão, acho que um dos grandes causadores para esse recorde aí tá no preço, tá? A gente teve um preço médio da tonelada exportada que recuou 3% em relação a 2023 e que é o menor preço médio da tonelada exportada desde 2020, em dólares, tá? Tanto é real que o faturamento não foi recorde, o faturamento ainda ficou um pouquinho atrás de 2022, o faturamento em dólares ficou um pouquinho atrás de 2022, com 11,66 bilhões de dólares, mas o dólar ajudou, tá? E aí, se a gente pegar o dólar do período, a gente fechou com faturamento recorde em reais. Então, assim, acho que o contexto todo para exportação é recorde. A gente teve China levando muita carne. Todos os 10 principais compradores de carne bovina do Brasil aumentaram as suas compras. Se você pegar, quem mais cresceu foi o México, mas Estados Unidos comprou mais, China comprou mais, Chile comprou mais, Emirados Árabes Unidos comprou mais, Arábia Saudita. Então, você vai pegar o top 10 ali, todo mundo comprou mais. Quem comprou, dos que compraram aí do top 10, quem menos aumentou suas compras foi o Egito, que aumentou 9%. Ou seja, todo mundo comprando mais carne. E na minha visão estruturada que a gente consegue ver que preço tem grande influência sobre isso. A gente produziu tanta carne que a gente vai ultrapassar aí recorde histórico de produção de carne no Brasil, flertando com 10 milhões de toneladas, tá? A gente produziu tanta carne que ela teve que baratear e o frigorífico teve que dar algum fim para ela. Tanto é que a gente exportou para países que a gente não exportava. Foram 135 países que compraram da gente nesse ano. É a maior quantidade de países diferentes que já compraram no Brasil na história. Então, eu acho que o preço foi um grande atrativo para isso. A gente teve um preço mais competitivo porque a gente produziu bastante. Obviamente, tem a questão da Austrália ter voltado para o mercado, então teve uma competição mais forte.
Mas ainda assim, recorde de exportação. E eu acho que não só exportação, quando a gente, como eu falei, né, como você já trouxe no começo aí, a própria produção chama atenção, né? A gente vai bater recorde de produção e destronar com facilidade o que foi 2023, seja em abate, seja em produção. Mato Grosso, os dados saíram ontem de dezembro de 2024. A gente ainda descartou fêmeas um nível acima da média para dezembro. Porém, a gente já começa a ver uma curvatura assim de recordes cada vez mais difíceis, recordes mensais cada vez mais difíceis de serem batidos, tá? A gente está de olho nisso também. Mas ainda assim, 2024 fecha como um ano, pelo menos na minha visão aqui, em que a gente marca a história da pecuária brasileira e marca em indicadores, tá? Provavelmente o PIB da pecuária brasileira vai ser o recorde histórico, o GPB, GPB não, esqueci o nome agora. Mas, enfim, a quantidade de dinheiro gerada, né, de Estava receita. com o microfone mutado aqui, o VPB, Isso, Valor da Produção Brasileira Agropecuária. isso, exatamente. Da pecuária brasileira também vai ser recorde, então, o que a gente deve ver aí para 2024 de balanço geral é isso, é um contexto que foi muito positivo para a gente alavancar os nossos números de maneira surpreendente, tá? Então, acho que a gente teve ganhos incrementais aí, principalmente de produtividade, tá? Acho que a gente teve sim um aumento aí de números totais, mas a produtividade, assim, que levou a gente para esse caminho, né? A gente tem abatido bovinos cada vez mais jovens, então, todo um contexto, assim, muito bom, e que reforça esse número, né? Que colocam o Brasil como o principal exportador do mundo com muita folga. Hoje o mundo dificilmente conseguiria substituir o Brasil na exportação de carne bovina. E provavelmente, se não acontece agora em 2025, nos próximos 3, 4 anos, o Brasil já passa os Estados Unidos como o maior produtor de carne bovina do mundo, tá? Então, acho que a gente está caminhando a passos largos aí para se tornar aquilo que a gente é referência em outras proteínas animais, a carne bovina vai ganhando cada vez mais espaço para que aconteça. Acho que de maneira geral é isso, tá? A gente vai ter mais indicadores. Eu não quero comentar sobre 2025 porque a gente vai fazer a masterclass, né? Mas as Uhum. perspectivas dos números de 2024 trazem esse contexto, esse cenário bem marcante, digamos assim, para o que foi 2024. Hoje saiu no. Deixa eu ver aqui, desculpa. Acho que foi na Folha. Foi na Folha de São Paulo hoje, saiu um recorte ali interessante numa matéria, né? A Atenagro destacando o aumento de 190% na competitividade da pecuária nacional entre o início da década de 90 e a média dos últimos 3 anos, de 21 a 24. Então, com uma produtividade média que aumenta 190%, né, no período, com exportações que aumentaram 640%, tá? E ainda 98% na disponibilidade de carne no mercado interno, você imagina, é de fato uma virada de chave muito violenta, né? Muito violento. Muito. E, e aí é o que eu sempre falo, né, gente? Os concorrentes vêm atrás tentando bloquear e atrapalhar, enfim. Mas foi um ano que eu acho que foi um sobressalto na série. Acho que surpreendeu, mas ele vem em linha com os investimentos que a gente tem feito, os avanços. Acho que até o quadro de demandas aí burocráticas, vamos falar assim, né? Acho que elas também vêm forçando uma melhoria e acelerando a saída dos menos eficientes. E a gente vê isso, inclusive, na produção de carne, né? Como melhorou a padronização do rebanho brasileiro, que ainda peca muito na média, porque o nosso rebanho aí é muito grande, mas melhorou muito, é mais fácil encontrar boi de qualidade hoje em dia, a gente já tem uma carne diferenciada, a produtividade diferenciada, e a gente, como consequência, acaba batendo esses recordes. Obviamente, junte-se a isso, né? Uma produção maior por uma eficiência maior, um desfrute maior, tá? Mais tecnologia aplicada. Junte-se a isso a fase de baixa do ciclo pecuário, que traz aí uma oferta maior pela própria natureza do ciclo. Então, tudo isso junto fez a gente bater esses recordes aí em 2024, recordes importantes, que eu acho que trazem muito do que vem pela frente, né? Para ajudar a gente no planejamento futuro e que a gente vai debater aí nessa live de perspectivas. E eu queria falar um pouquinho agora, Laura, de bolsa. O que que você está vendo aí? Como que virou esse ano? O que está começando a apontar no horizonte, né? A bolsa que acaba refletindo o ânimo dos agentes naquele momento e projetando isso para o futuro. Fala, Laurinha. Com certeza. Cumprimentar todos que estão mais uma temporada aí conosco, nos acompanhando, tentando entender um pouquinho desse mercado pecuário, que inclusive 2024, além de todos esses indicadores que a gente tem comentado aqui, marcou muito também pela volatilidade, né? Foi um ano muito volátil, não só no mercado físico, em que nós tivemos aí maior valorização
do boi no menor período de tempo, aí num período de 4, 6 meses ali, o recorde de alta, né, na reta final aí do ano. E também no mercado futuro, né? Então, no mercado de bolsa também, inclusive, o que dificultou muito a utilização de ferramentas de proteção ligada ao mercado de opções, os seguros, né, de baixa, seguro de alta também para quem precisaria ele comprar para se proteger contra uma alta, no caso de reposição, por exemplo, isso acabou dificultando muito porque a volatilidade ela está diretamente ligada também à precificação desses seguros. Então, quanto mais volátil o mercado está, mais caro esse seguro fica naturalmente. Então, a gente tem visto, né, esse mercado bastante volátil nesse ano de 2024, e o 2025 começou também com a volatilidade alta, mas com os preços melhorando também. Foi até um ponto interessante aqui, né? O janeiro, historicamente, não é um mês tão positivo para o mercado pecuário, justamente pelo ponto de vista da demanda, que a Lígia até trouxe aí para a gente falando de mercado doméstico, que já começou a demonstrar alguns travamentos aí no final da última semana. Mas no mercado físico de preço do boi, a gente começou com um cenário positivo, o boi voltando aos R$ 330 por arroba, saindo ali de 315, que a gente estava vendo, chegamos a ver no dezembro, né, voltando agora aos 330. O CPEA está se aproximando desse 330 cada dia mais, já falando aí no 325, 326. E o mercado de bolsa tem refletido esse otimismo também. Então, se a gente pega ali no final de dezembro, nos últimos dias ali de dezembro, a gente viu um janeiro. Quem que falhou? Fomos nós ou foi a Acho, Laura? acho que foi a da Foi a Laura mesmo que Laura. deu uma A Laura travada. deu uma falhada, né? Putz, estava aqui viajando na explicação dela. Deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho, só fazer um parênteses. Nós estamos indo para a quarta temporada do Então, podcast já, preços né? mais É, interessantes. já. Estão me ouvindo? É Oh, uma- falhou, Laurinha. Estão me ouvindo? Agora sim. Falhou. Você Opa, pode repetir essa última aí? ficou estável. Qual parte que parou? Que até que momento vocês ouviram? Estava Alguém lembra da falando, palavra? estava falando sobre o contrato de dezembro e depois Isso. para janeiro, Laurinha. Você estava falando sobre o mercado futuro Isso. especificamente, já faz uns 30 segundos. Legal, legal. Bom, então eu estava comentando do janeiro aí, né? A gente, no final de dezembro, a gente estava observando um janeiro a 313, um maio a 311, e hoje esses mesmos contratos nós estamos observando aí a 328, chegamos a ver até um 329, então preços que avançaram aí R$ 17 por arroba, né? Por exemplo, no contrato de maio, em poucos dias, né? Em praticamente 2 semanas, e ainda lembrando que nós tivemos esses intervalos, há um período que às vezes a gente tem um pouco menos de fluidez de negócio, e mesmo assim os preços avançando, justamente refletindo esse menor volume de negócios ocorrendo, principalmente por parte dos pecuaristas, né, que estão nesse período ali de retomada, né, desse pós-festividade, muitos ainda viajando ali, se programando, né, as vendas que já haviam, que já teriam que ser realizadas, já foram realizadas. Então, acho que é um cenário que reflete muito realmente o contexto de mercado físico que nós estávamos vivenciando aí de um certo otimismo. Mas hoje, por exemplo, o mercado já está um pouco mais andando de lado, acho que refletindo também esse andar de lado do mercado físico, né? A bolsa então está bem em linha com o que está se tentando entender do mercado físico. Eu acredito que está expressando bem assim a realidade do momento enquanto a otimismo ou pessimismo, né? Quando a gente vê um mercado físico mais aquecido, a bolsa está refletindo esse aquecimento também. Mas acho que vale a gente chamar atenção principalmente para esse maio, né? A 328, pagando praticamente com os mesmos preços de janeiro, de fevereiro. Eu acho que é um patamar interessante. Geralmente o maio ele apresenta preços um pouco abaixo do que a gente vê no início do ano. Então, acho que é um ponto para se olhar com atenção aí também. E principalmente pensando que nos próximos dias a gente já vê uma tendência maior de carne sobrando, principalmente no mercado doméstico. Acredito que as exportações têm dado um auxílio aí também, né? Nós tivemos um janeiro positivo em relação às exportações, começou bem, a segunda semana foi excelente. Nossa projeção é que ele finalize com cerca de 15% de acréscimo em relação ao ano passado, que já foi um janeiro muito bom também. Então, acho que as exportações também estão auxiliando, né, nesse otimismo que a gente tem visto no mercado físico e no mercado de bolsa. Mas eu acredito que, principalmente para esse maio, aí, que são meses que tem um risco maior, representam a safra, o mercado tá sim interessante para se começar a olhar e pensar em algumas proteções. Mas eu acho que é isso, o mercado futuro iniciou otimista, assim como o físico,
e procurando entender, aí também acho que os próximos dias vão ser de grande importância para a gente entender como vai ser principalmente esse primeiro trimestre de 2025, né? Ou como que vai ser o sentimento do mercado e o rumo de preços aí. Tem uma coisa interessante sobre isso, que eu fiz até uma master de fechamento no ano passado para tentar explicar aquela alta forte, né? O pessoal falando que a fase de alta tinha se antecipado, né? Tinha chegado antes. Eu gostaria de lembrar que tem aspectos técnicos para a gente analisar mercado que são critérios para a gente classificar aquilo como fase de alta ou não. Se a gente está falando de ciclo pecuário, nós precisamos ter obrigatoriamente uma redução da participação de fêmeas nos abates e uma redução dos abates em relação ao mesmo período parecido do ciclo anterior. E a gente não teve isso, a gente tinha recorde de abates, né? Então, apesar da produtividade da pecuária, a gente acabou de falar isso, ela ter crescido, ela não muda de um ciclo para o outro, ela muda em décadas, né? A gente estava avaliando da década de 90 para cá. Então, o que nós avaliamos é que, apesar de a produtividade aumentar e com isso aumentar a produção de carne relativa ao rebanho, que a gente tem, que a gente chama de desfrute, né? O desfrute ter melhorado, a gente ainda não está em uma etapa em que haja uma retenção efetiva de fêmeas. Então, por isso que nós não classificamos como fase de alta de ciclo ainda. E eu acho interessante a gente trazer aí essa repetição do que foi a Master de novembro, né? Por quê? Porque nós tivemos uma demanda muito fortalecida, assim como o Iago falou, assim como você está trazendo também, Laurinha. Uma questão importante da gente avaliar o câmbio, tanto o valor da tonelada exportada em dólares, quanto a conversão do valor dessa tonelada em dólares em reais por conta da explosão do câmbio, né? Aumentaram muito a atratividade das exportações, né? Os países tentando cada vez mais diluir aquela concentração de China, tentando agradar outros mercados paralelos, então acho que isso favoreceu bastante a nossa parceria com os Estados Unidos, por exemplo, né? Que é um parceiro, tem se mostrado um parceiro importante, em conjunto com um problema que ele está latente, né? Não é uma opinião, mas é um fato. Nós temos hoje um problema fiscal, né? Um déficit fiscal enorme. Inclusive, esse é um dos reforços que levou o dólar a ser precificado em até 6,30, né? As pessoas começaram a entender que essa inabilidade do governo em conter gastos, né, e cobrir o déficit fiscal pode levar, né, vamos falar assim, pode levar a um descontrole, né, da dívida pública, e isso preocupa os agentes do mercado, né, os analistas, as pessoas que negociam ações na bolsa, os investidores. Então, quando a gente fala isso, uma expansão de gastos do governo, num primeiro momento, ela leva ao quê? Esses gastos levam a maior distribuição de renda no momento, né? Uma maior disponibilidade de dinheiro circulante no mercado. Inclusive, a gente pode colocar a expansão monetária aí também na conta, mas enfim, quando o governo gasta mais, ele obviamente emprega mais, distribui mais, tem mais gente gastando no primeiro momento. Se esse gasto não for bem empenhado, depois a gente tem um endividamento sem produtividade, né? Vamos deixar aí o mercado dizer e os próximos rumos dizerem para onde a gente vai. Mas o fato é que houve uma expansão fiscal, né, uma expansão de gastos do governo, e isso traz um gasto maior. E por consequência, a gente visualizou um PIB per capita maior e uma renda média do brasileiro maior. E isso levou a um consumo doméstico aquecido, junto a uma demanda externa aquecida e muito profícua, né? Porque o dólar estava estimulando muito a que as indústrias vendessem, e isso trouxe uma demanda que se sobrepôs à oferta. Então, apesar de a gente ter abatido o recorde, produzido recorde, a gente conseguiu absorver ou encaixar essa carne aí muito facilmente no mercado e em um movimento raro foi a demanda que deu as cartas. Porque a demanda normalmente ela é menos dinâmica, né? A oferta traz grandes choques de preço, não a demanda. Mas dessa vez, num raro movimento, foi a demanda. Então, isso eu acho importante da gente notar aí e casar com o que mais foi dito, tá bom? E é isso aí. Alguma novidade aí do mercado de reposição? Acho que um ponto legal que até o que você comentou casa muito, Lígia, eu estava discutindo com o Iago esses dias, nós olhando para o ciclo pecuário, né? O ciclo ele faz um movimento bem mais lento e vai acontecendo aos poucos. E o último ciclo de fase de alta,
que foi quando a gente viu a maior retenção de fêmeas da história da pecuária brasileira, né? Nós observamos, geralmente o que a gente observa, quando o ciclo de fase de alta, ou seja, de diminuição de oferta, de retenção de matrizes e tudo, ele acontece de uma forma muito intensa, depois automaticamente a gente vê também um ciclo de fase de baixa mais prolongado, porque se tem automaticamente, né, um aumento do potencial produtivo do rebanho brasileiro, que depois demora um tempo maior para enxugar. E nós tivemos isso no ciclo anterior. O ciclo ele foi muito intenso na fase de alta, né? Tanto que nós tivemos recordes aí nos preços praticados, recordes na retenção das matrizes. E dessa vez nós estamos, 2024 foi o segundo ano ainda de retenção de descarte, perdão, dessas fêmeas. Então, se o próximo ano, que seria 2025, a gente já virasse a chavinha para um ano de retenção muito intensa, seria a primeira vez, inclusive, na história da pecuária brasileira, que a gente teria só 2 anos de descarte. Então, acho que isso é um ponto interessante, né? A gente entender que o mercado pecuário ele vai acontecendo a passos um pouco mais lentos, o movimento ele é um pouco mais lento. Então, 2025, por mais que provavelmente vai ser um ano mais positivo do que foi 2024, isso não vai acontecer de uma hora para outra. E lembrar, isso que você pontuou, acho que foi fantástico, do choque de demanda que a gente teve, que foi um dos principais motivadores para preços interessantes, principalmente nessa reta final do ano. Então, acho que inclusive, deixar esse recado para o pecuarista, né? 70, acho que a live vocês vão falar muito melhor da perspectiva para esse ano, mas 70, inclusive, casando com o que a gente comentou de bolsa, né? Da importância de continuar olhando, né? Muitos até clientes nossos às vezes comentaram: agora vai virar para a fase de alta, eu não preciso mais usar ferramenta de proteção. E não é bem assim, né? A ferramenta de proteção, o valor dela está justamente no longo prazo, em que você aumenta a sua perenidade no negócio. E lembrando, desculpa aí te interromper, lembrando que ferramenta de proteção contra alta de preços, ela serve para reposição também, principalmente boi magro, pela alta correlação que esse ativo tem com o preço do boi gordo, né? Exatamente. E a partir do próximo ano, acho correlacionado até com reposição, vai ser um ano que a gente vai conseguir, né? Desse próximo ano agora de 2025, desse ano, na verdade, que a gente já está, né? 2025 vai ser um ano que a gente vai começar a utilizar mais ferramentas de proteção contra a alta de preços mesmo, que inclusive já estão com uma correlação bem interessante, principalmente quando a gente fala para animais um pouco mais zerados, então boi magro, garrote. E essa alta do boi, ela foi repassada em grande parte para a reposição de animais mais zerados. É um ponto que eu observei, assim, até que foi interessante se ver, porque para bezerros a gente já não viu essa correlação tão direta. Então, o bezerro ele subiu muito ali no final do ano junto com o boi, sustentou bem mais de preço, subiu até numa estilingada até maior do que a do boi em certos momentos, né? A gente viu o bezerro sair em algumas regiões, o pessoal estava conseguindo comprar bezerro de 7, 8 reais o quilo, em um período de tempo bem curto foi para 13 reais o quilo. Então, foi uma valorização bem, bem substancial, bem significativa, mas agora nesse início de ano está um pouco mais lento, o ritmo um pouco mais calmo. Mas já de animais um pouco mais zerados, a gente viu esse acompanhamento de alta aí dos preços de reposição. Tem até clientes nossos ali que estão comprando animais no Tocantins e eles falaram, estão vindo com... o pessoal de São Paulo, inclusive, está vindo buscar bastante boi aqui, né? E Tocantins, a gente está falando de boi magro, já 330, preços próximos ali do que estavam sendo realizados em São Paulo. Então, diferencial de base também de reposição encurtando, esse é um símbolo para a gente também, demonstra para a gente o quanto está aquecida a demanda por essa reposição de animais um pouco mais pesados aí, né? E geralmente focados mais para a terminação. Acho que tem uma correlação também com esse otimismo da bolsa, né? Há uma margem talvez interessante ali, faz sentido colocar esse animal no coxo, ou talvez intensificar esse animal de uma outra forma. Então, esse acompanhamento dessa alta da reposição de animais mais pesados, principalmente, acho que está bem correlacionado com esse otimismo também, o incentivo a se terminar, de fato, esses animais. Mas eu acho que é isso, reposição de garrote, o boi magro tem acompanhado, o bezerro tem andado um pouco mais de lado, não vi uma alta tão significativa nessa virada de ano, não. Perfeito. E, gente, custo aí, como é que a gente começou o ano com grãos? Como é que tá esse mercado? Tá querendo recuperar aí? O que a gente está observando, né? Bom, Lígia, bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos para 2025 aí, que o negócio deu uma virada
de chave, né? Principalmente quando a gente fala em relação a clima, nos últimos 30 dias, assim, a gente pode dizer praticamente, né? Tivemos aí uma confirmação de um Laninha, né? Nessa virada de ano. Clima no sul da América do Sul, né? Se a gente pegar da metade sul do MS a toda a região sul, Paraguai e Argentina, já vem aí passando por um período crítico, né, de ausência de chuvas, muita irregularidade nesses últimos praticamente 30 dias, podemos assim considerar, né, num período crítico aí de definição de safra no Brasil e ainda em desenvolvimento na Argentina, e no Rio Grande do Sul, mas a gente já tem um cenário de perdas consolidadas, né, para a safra de soja. Na última semana também a gente teve aí o SDA trazendo cortes expressivos na produtividade, na safra e, consequentemente, nos estoques finais nos Estados Unidos. Isso deu uma virada de chave em Chicago, aí completamente um novo panorama aí que vai se desenhando, mas o mercado ainda vem considerando, né, que apesar das perdas até o momento registradas na safra sul-americana, ainda há um bom potencial, principalmente para a safra brasileira, principalmente porque há um retorno de chuvas previstos agora a partir aí de quinta-feira para a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Isso traz, né, num primeiro momento, uma expectativa de que essas perdas vão estancar, mas a gente ainda depende de novas chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul, para entender qual que vai ser esse tamanho real da nossa safra, né? Hoje, né, já há revisões ali, a gente entrou no mês de dezembro de 2024 com patamares de safra acima de 172 milhões de toneladas. Hoje já se fala de um potencial próximo a 165 a 170. Então ainda cabe novas revisões aí a depender do comportamento de clima. Na Argentina também já há um cenário de perdas consolidadas. Esses próximos 60 dias aí serão cruciais para determinar qual que vai ser o tamanho da oferta na América do Sul para a soja e também parcialmente aí para o milho, né? Para o milho, principalmente olhando que a gente tem aí o nosso cenário de excesso de chuvas na região centro-norte, né? A gente teve também um período de muita nebulosidade ali a partir de novembro, dezembro, muitas chuvas que ainda estão acontecendo, principalmente Mato Grosso, Goiás, né, o Tocantins, enfim. Mas onde a colheita de soja está começando, ela dá sinais aí de atraso. Também excesso de nuvens, de nebulosidade traz impacto em produtividade, né? Peso de grão mais leve. E também um consequente estrangulamento aí que a gente pode ver da janela de milho segunda safra, né? Temos perdas da produção de milho primeira safra no sul do Brasil, temos essa condição de clima agora que pode trazer aí que vem já sendo monitorada, né? A gente já vinha acompanhando isso desde o final do ano passado, que pode trazer sim um risco maior para o milho segunda safra, e a gente está vendo o mercado de milho respondendo a um cenário internacional que ele é mais alto, tem uma firmeza aí mais declarada, e também um cenário doméstico de demanda mais fortalecido, que vem dando sustentação, né, para os preços do milho. E a gente também viu na B3 aí valorizações expressivas, né? A gente está vendo aí o contrato março chegou a romper a casa dos R$ 80 a saca, agora no curto prazo. O mercado doméstico ele está bastante firme, né? Olhando toda essa questão de desenvolvimento aqui do nosso cenário de andamento de safra, né? Tudo isso ainda vai gerar tende a gerar bastante estresse agora nesse primeiro semestre, principalmente, até a gente ter uma definição. Então, a princípio, né, a gente que fechamos ali o ano de 2024 com um cenário bastante promissor aí para as produções, né, para as expectativas de produção, para calendários, né, potencialmente aí acomodações mais expressivas que a gente estava colocando nesse início de 2025. Talvez a gente tende a ver aí um mercado de milho que ganha mais força, né, pela conjuntura internacional e doméstica, e também a soja ainda, né, cabe sim, pelo desenho atual,
alguma acomodação de preços, principalmente aí fevereiro, março, que a gente tende a ver a safra entrando com mais força aqui no Brasil, com a colheita ganhando força, a oferta chegando, né? Questões logísticas aí que entram no radar, mas ainda assim é um mercado propenso aí a sofrer interferências, né, no que vai acontecer na Argentina, do que o SDA trouxe, e a gente tem também o mandato de Trump aí a partir do dia 20, né, as questões tarifárias que vão ser colocadas, né, como que Donald Trump vai vir, se a gente vai se ele vai vir com a mesma força que ele veio lá em 2018, né? Aparentemente isso é colocado sim. Isso pode jogar um balde de água fria, principalmente nos preços em Chicago. E talvez trazer aí um pouco mais de firmeza aqui para os mercados brasileiros de grãos. E, consequentemente, as commodities correlatas, né? Farelo de soja, óleo de soja, toda a parte de nutrição também, né? É importante a gente salientar aqui que para quem está olhando a questão de nutrição, ano passado, o primeiro semestre do ano passado, a gente tinha um boi base São Paulo 230, 220, 240, né? E custos de nutrição bem mais baixos do que a gente está vendo hoje, né? Hoje a gente tem um boi aí R$ 100 acima praticamente e talvez não tenha tanto espaço, né, para o custo de nutrição aí sofrer quedas, sofrer ajustes significativos diante dessa perspectiva que a gente está colocando. E aí, Olha, fala, desculpa, terminei. não, pode complementar, Lígia. Não, você falou a questão da Eu- força da eleição do Donald Trump, né? Eu acho que ele volta mais forte, cara. Só fazer um adendo aqui. Eu acho que ele volta mais forte porque volta mais experiente. Não deve ser fácil você cair de paraquedas pela primeira vez lá na Casa Branca, né? Em qualquer governo, na verdade. E ele teve uma eleição em todos os sentidos, né? Tanto pelo voto popular, pelo quanto pelo voto representativo. E hoje ele tem maioria no Congresso. Então, assim, fazendo uma análise fria, eu acho que ele volta mais fortalecido. E aí, a depender dos rumos aqui, né? Eu acho que a gente pode ter algum tipo de complicação nas comercializações, sim. Ele foca bem nessa questão tarifária, ele quer fazer o jogo do quem bota mais tarifa aí, né? Inclusive, eu acho que ele teve uma grande influência na resignação do Trudeau, lá no Canadá, do Justin Trudeau. Porque ele ameaçou meter tarifa na mesma medida que o Canadá bota para os Estados Unidos, os Estados Unidos botaria para o Canadá. Então, eu acho que já enfraqueceu o cara, acho que teve grande participação aí, entre outras coisas que estão acontecendo. Mas eu acho que a gente vai entrar num mundo que vai viver um pouco mais e entender um pouco mais como funciona uma guerra tarifária, partindo aí de um país bem poderoso, que tem perdido sua participação de poder, mas que ainda é bem poderoso. Desculpa fazer um adendo aí. Então é isso mesmo, acho que era isso que eu queria trazer aí da visão da parte de grãos, né? E passar aí para o Rodrigo trazer aí um detalhamento maior. Bom, vamos lá, Stefan. Na última sexta-feira, né, acredito que um grande direcionador, deu um grande impulso para esse mercado de grãos, especialmente em Chicago, foi a divulgação do primeiro relatório WASDE de 2025, né, na última sexta, dia 10/1, né, especialmente para a safra norte-americana, tanto de milho quanto de soja. Nós tivemos aí cortes expressivos, iniciando pela redução na produtividade. De milho foi equivalente a 3,98 sacas por hectare, trouxe um corte no comparativo mensal na oferta de milho nos Estados Unidos em 24/25 de 7,01 milhões de toneladas, e que repercutiu nos estoques finais norte-americanos de milho de 5,03 milhões de toneladas, que agora totalizam 39,12. Nós tivemos altas expressivas tanto para o cereal quanto para a oleaginosa, né? O USDA também diminuiu o rendimento da soja em cerca de 1,12 sacas por hectare, né? Uma redução na produção, né? A oferta vinha sendo recorde, né? Os números do USDA acima de 120 milhões de toneladas para a safra norte-americana que já foi colhida, né? E esse ajuste, né, colocou a safra abaixo de 120 milhões de toneladas. O número ajustado ficou em 118,84 e estoques finais também foram reduzidos, atingiram 10,34 milhões de toneladas. Isso
como eu disse, trouxe um grande impulso, apesar de também na sexta-feira o USDA ter apresentado o relatório de vendas semanais, né? Nós tivemos as vendas líquidas, as menores vendas, tanto para o milho quanto para a soja nesse ano comercial 24-25, mas que está em linha porque pega bem a virada do ano, né? Essas vendas, elas dizem respeito até o dia 2/1, apesar de terem sido divulgadas agora, né, na última sexta-feira. Porém, esse corte expressivo que o USDA reportou para a safra impulsionou bastante os futuros dos grãos, né? A soja, referência para a safra brasileira aqui no que nós temos, o contrato março, que é atualmente o mais líquido em Chicago, negociando a $10,50 o bushel na tela agora. A gente tem uma importante referência nos 10,55. Caso o mercado ultrapasse e feche acima desse patamar, em alguns objetivos técnicos próximos a 10,84, $10,85 o bushel. Para o milho também, como eu pontuei, um movimento bastante expressivo, contrato também em março 25 apresentou altas explosivas a $4,75 o bushel, né, na tela também agora pela manhã, às 10h50 de terça-feira. Reporte do CFTC, que a gente também observa com bastante atenção, ele saiu no dia de ontem, né, traz o posicionamento dos fundos de investimentos em derivativos de soja, milho e outras commodities. Para o milho chamou bastante atenção, né, um aumento do saldo comprado contabilizando futuros e opções, atingiu aí 253.346 contratos, é o maior patamar desde meados do início de novembro de 2022, então está bem em linha com essa trajetória de alta dos preços. E para a soja, apesar do saldo ainda ser vendido, também contabilizando futuros e opções, nós observamos aí uma redução dessa exposição líquida vendida, né? Atualmente esse saldo é de menos 28.612 contratos, novamente contabilizando aí futuros e opções. Esse movimento, né, esse viés de alta reverberou sobre o mercado brasileiro, também vem apresentando aí altas nesse início de ano, né? Contrato março 25, que é o mais líquido, janeiro 25, só ressaltando, ele liquida amanhã, no dia 15, né? Média dos últimos 3 dias do indicador CPEA base Campinas. Contrato março, como o Stefan pontuou, no dia de ontem ele chegou a flertar acima, né? Chegou a negociar acima dos R$ 80 a saca. Até o fechamento de ontem ele contabilizou a quarta sessão consecutiva de alta e hoje apresentando um pequeno recuo, uma correção técnica a R$ 78,92 a saca na tela agora. Ele segue em tendência de alta no curto e médio prazo, médias móveis aí de 20 e 50 períodos inclinadas para cima. Esse é o cenário que nós temos. Dando um suporte para esse movimento de bolsa, também o Stefan pontuou mais cedo, cenário doméstico bastante fortalecido, indicador CPEA Campinas no dia de ontem, né, o fechamento desta segunda-feira, ele veio a 74,92, é o maior fechamento diário desde 18 de abril de 2023, então também um viés bastante positivo, né, um cenário fortalecido para o mercado interno. E para a soja, o mercado balança um pouco mais devido a outros componentes, né? Dólar, prêmio de exportação, que já vem um pouco mais enfraquecido diante desse início de colheita, né? Uma expectativa de safra recorde no Brasil. Mas nós temos também um cenário um pouco mais estável aqui para a soja no mercado doméstico. O indicador CPEA Paranaguá, no dia de ontem, veio a R$ 137,90 a saca, pequeno avanço frente aos 137,32 da segunda-feira passada. Acho que esse é o principal direcionador, né, que nós temos de curto prazo, um viés positivo de maneira geral. E aqui para o boi gordo, só pontuar, até o dia de ontem, até o fechamento, né, da segunda-feira, o contrato janeiro ainda apresentava maior liquidez frente aos demais vencimentos, mas a gente já está olhando bastante para o fevereiro e para o maio 25 aqui, né? De maneira geral, no curto prazo, eles estão lateralizados, né? Testando alguns patamares de resistência. Acredito que o janeiro ainda fique bem atrelado ao indicador CPEA, né? Acho que é o último contrato que de fato liquida pelo
indicador CPEA, no mês de fevereiro, vencimento, né? Fevereiro já é utilizando o indicador da Datagro, porém na tela agora nós temos aí o janeiro a 327,10 reais a arroba, né? Ele tem uma região de resistência bastante clara aqui no gráfico diário entre 329,55 e 329,95, né? Próximo aos 330. E o fevereiro, só para pontuar, na tela também a 328,80. E o maio, Rodrigo? BGIK 25, 327,10. O desenho gráfico basicamente está bem similar para todos eles, bastante lateralizados assim no curto prazo, sem grandes oscilações. Tem que pagar E ele raio Tem veio. cara também, de né? indecisão, né? E Sim, eu sim. acho que fica um destaque aí, que eu recebi, por sinal, essa semana da minha amiga Marta Matsumura, analista lá da XP, desse spread, que está interessante, porque historicamente o maio fica abaixo do fevereiro, historicamente, ou seja, na maioria das vezes. Mas o pessoal, como o Iago pontuou aí essa semana, levei o drama para ele, né? O que você tá achando? Aí você me confirma, Iago. Mas o que ele me falou foi que o pessoal já pode estar de olho nessa virada de ciclo, com medo de arriscar esse maio mais baixo, né? Assim, eu trago a memória do que aconteceu em 2020. Eu estava aqui em 2020 e alguém gostaria de estar vendido. Quem estava vendido em 2020, sei lá, pensando no outubro 2020, né? Ou até mesmo no julho, agosto. Sim, o cara tomou uma ré muito grande, né? Se ele estava pensando na perspectiva de especulação, né? Não acho que quem está operando agora está de olho nisso, está de olho nessa possível virada, sobre a intensidade com que essa escassez de fêmeas, né, dessa virada de ciclo vai acontecer. Mas sim, né, se a gente for pensar da perspectiva histórica, né, fevereiro contra maio normalmente entrega desvalorização de preço. Tem aquela questão do que a gente sempre pontua aqui, né, sobre a chegada da safra, de fato, né, sobre como existe esse comportamento da safra, enfim. Acho eu que o mercado está de olho nisso. Só para pontuar, a queda média entre fevereiro e maio é de 2%. Teve anos que caiu Outro, 9, 6. outro ponto interessante aí que o Rodrigo trouxe, bem interessante, é essa questão da virada de chave aí em relação ao balizador, né? Que é Sim. o settler do mercado, ou seja, trocar aí o indicador CPE pelo indicador da Tagro. Vamos ver se as reclamações cessam ou pelo menos diminuem, né? Foi uma mudança importante, porque a parceria com o CPEA era muito antiga, então, por consequência, a gente tinha uma série histórica longa, que é importante para a gente fazer os estudos de mercado, né? Os backtestings, enfim. Então, vamos ver como que fica daqui para frente. E esse é um ponto bastante importante. E voltando mais um pouquinho no milho, eu posso estar enganada, mas esse movimento atual, ele fica me parecendo muito mais uma, como é que fala? Uma exacerbação ou um desgaste daquele movimento anterior de ajuste importante que foi, do que de fato uma virada de chave para uma alta consistente, né? Uma virada sustentada de tendência. O mercado sempre tem que ir para algum lado, né? Senão Eu acho que eu não destacaria faz aqui dinheiro. eu destacaria aqui do milho, Lígia, o cenário internacional ele é bastante delicado hoje, né? Estruturalmente, né? O milho e a soja estão em condições diferentes. A soja vem uma vertente de aumento de estoque, né? Isso aqui é spoiler da aula da Masterclass, mas enfim, só vou deixar essa deixa aí. Os mercados estão estruturalmente diferentes, a gente tem riscos aí maiores a serem ponderados no mercado de milho, né? São mais players, só que vamos colocar assim, a condição estrutural do mercado, olhando para a política, para questões de produção, oferta, demanda, né? O mercado do milho ele já vinha dando sinais de um panorama mais delicado desde o final do ano passado, desde do ano passado. Então, isso vamos colocar que talvez assim, em 2025, o mercado de milho ele possa sofrer aí sim um movimento talvez aí mais forte de tendência de valorização. Até Tá. porque a gente teve aí, né, uma mudança do nosso mercado doméstico muito forte aí com a entrada das indústrias de etanol. Então, estruturalmente, os mercados estão bem diferentes e o nosso contexto doméstico também sofreu uma mudança bem significativa nos últimos anos. Cara, muito, muito bem colocado. Então é isso aí. Damos start aí pro ano, muito bom. Acho que vem bastante vol pela frente, acredito eu. Vamos ver quando que começa, né?
Por enquanto estamos mais Já tranquilos aí. começou. É Nos isso grãos aí. já começou. Já começou, tá certo. Muito bom, pessoal. Boa semana para nós, bom ano para nós e estamos aí. Valeu. Pra cima, valeu, turma. Boa Valeu, Valeu. Valeu, pessoal. semana. Bom pessoal. ano para todo mundo.